Você viu o que o Michael aprontou hoje? O Maicon? O Michael Maicon Martins. Angélico? O Michael, velho. Você viu que ele aprontou? Vamos pôr aqui pro Eu pessoal. sei que teve um arranca-rabo lá na Câmara Então, Municipal aí hoje. eu quero que você me diga o que você acha disso. Vamos pôr um pedaço aqui. Obrigado, senhor presidente. Queria olhar para o meu companheiro Bruno Dias e falar para Vossa Excelência, vereador, que eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo que o senhor entende ou outras pessoas entendem. Em nenhum momento eu falei que o seu trabalho não é sério, que a sua equipe não desenvolve um trabalho sério. A única coisa que eu tô com a palavra, vereador. A única coisa que eu disse foi o seguinte, que o senhor deveria fiscalizar lá, ir lá antes, ver se realmente aquilo estava acontecendo. E foi o que o senhor fez. Depois que eu provoquei isso no senhor, o senhor foi lá tirar foto. Mas o senhor fez uma indicação antes, sem saber se aquilo era verdade. Foi exatamente isso que o senhor fez. No dia que o senhor foi, eu recebi que o senhor estava na escola, senhor vereador. Que o senhor não é dúvida, vereador. Não eu quero que o senhor olhe para mim. Eu acho que quando a gente conversa com o homem, a gente olha nos olhos. Então, assim, senhor vereador, em nenhum momento eu duvidei da sua palavra. Falei. Então, Ivan, eu já vou cortar, porque o que você me diz disso aí, Ivan? Olha, é lastimável. Porque eu admiro o trabalho do Maicon. Semana passada eu estive presente num evento na qual ele trouxe para Colombo, através de um deputado federal, Aliel Machado, né? Isso, Aliel Machado. Uma OBS. E eu vi o Bruno Dias lá, prestigiando o evento do Maicon. E também conheço o Bruno Dias. Eu tenho um profundo respeito pela Marta Dias, que é a mãe do Bruno Dias. Né? Então, eu acho que esse bate-boca entre vereadores não leva a nada. Não é isso que o eleitor deles está esperando deles, né? Então, eu acho que tem alguns casos aí, e acasos, que precisam ser resolvidos pessoalmente. Não usar a tribuna da Câmara ou a sessão da Câmara para lavar a roupa suja. Você não acha, Ivan? Eu vejo assim, nós tivemos uma renovação de mais de 60% na Câmara. Né? São 10 novos vereadores. Você não acha que se chegar a ficar nisso, começar a ter briga, ter rusga, abre espaço para novos nomes. Exatamente, abre espaço. Então eu vejo assim, o Maicon, ele tem uma posição firme, sempre teve. Na época que ele era blogueiro, jornalista, ele sempre fez isso, teve essa posição firme. Mas eu acho que algumas coisas, o que eu estou dizendo assim, não é que os vereadores têm que ser amiguinho, têm que se abraçar, não é isso. Mas ali, quando tiver que cobrar, acho que tem que cobrar com firmeza, mas eu vejo assim, muita coisa nesse início não precisaria estar acontecendo. Por exemplo, chegou até mim, não sei se chegou até você, provavelmente chegou até nós e na mídia como um todo, que o Bruno fez vários pedidos ali sobre a gestão. Mas ele, antes de ser vereador, ele estava trabalhando na gestão. Não era mais fácil o Bruno, como era um servidor, como a gestão da porta. Eu falo assim, eu antes de fazer alguma coisa, de comentar, isso na época que eu já tinha lá, quando eu tinha blog, agora como Pode Papo, fulano falou tal coisa, eu vou perguntar antes. Exatamente. Né? Porque não, realmente está acontecendo. Aí a gente cobra. É um trabalho que eu vejo, por exemplo, o Tony Bertoldi quando cobra, porque ele já foi ver o que está acontecendo, aí cobra. Mas me causa estranheza já. Isso é para quê? É para realmente querer mostrar trabalho ou é para satisfazer possíveis eleitores? Eu acho que estão indo com muita sede ao pote. Todos eles querem mostrar trabalho. Sim. Porque eles são representantes da renovação. E tanto o Bruno, o Maicon, o menino lá, o Ney, né? O Ney, o Ademar, eram pessoas que a gente apostava. Sim. Apostava que seriam eleitos, né? Então eu acho que tem que aproveitar bem essa oportunidade, nesses 4 anos, para buscar uma reeleição. Porque existem pessoas preparadas, querendo ocupar o espaço deles. Sim. Eu acompanhei uma entrevista aqui
do professor Sadraque. Sim, o Sadraque. Muito centrado, muito inteligente, com visão de futuro. Tá? Professor Sadraque é uma das pessoas que eu acredito que tem chance em ocupar uma dessas vagas, das 17 vagas, na próxima eleição. Então, essa briguinha aí entre eles, eu acho que vai acabar fazendo com que o eleitor deles faça uma análise e busque uma outra alternativa. Então, acho que é bom mostrar trabalho e menos discussão pessoal. Eu vou dar um exemplo aí de um vereador que, por exemplo, ele cobrou algumas coisas da gestão, mas ele cobra para que aconteça. O Ademar, né, o Ademar ali do Jardim das Graças, e eu vejo assim, Ivan, eu sou vereador, eu tenho que também, por exemplo, eu vou dar um exemplo sim, para não dizer que tá, quero mudar o nome de uma rua. Não, quero dar nome a uma rua. Mas espera aí, para eu dar nome a essa rua, tem que ver se já não tem esse nome. E a gente sabe que já aconteceu isso, não nessa gestão, não nessa da Câmara. Mas tinha vereador que ele fazia indicação que a coisa já tinha nome, já tinha dono, já tinha, ele queria tomar para si trabalho de outros vereadores. Não pode isso acontecer. E às vezes é por engano, um erro ali da própria assessoria, todo mundo erra. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Então, tomar muito cuidado quando for fazer uma indicação, alguma coisa, porque eles estão ali para representar a gente. Esse tipo de erro primário não pode acontecer. O que você diz disso? Eu acho que é um erro primário, em parte deles mesmo, porque antes de ser apresentado as indicações em plenário, Sim. há as comissões, Sim. Né, onde são apresentadas todas as indicações. Então, eu estou achando que está faltando alguém com mais expertise para verificar, né, se já existe uma indicação anterior, né, de um outro vereador, para que evite esse bate-boca desnecessário durante a sessão, porque brigam muito que o povo tem que participar. Mas como que vai levar o povo para a Câmara para assistir esse telequete entre vereadores? Pois é. Então, eu discordo plenamente. Eu gosto muito do Maico, né? Acompanho o Bruno Dias, né? Mas é desnecessário estar acontecendo. Eu acho que amanhã depois já se acerta, né? E resolve. Abraços e beijos ali, tá tudo resolvido. Resolve. Agora, Ademar Costa. Não me surpreende o Ademar Costa. O Ademar, eu acompanho o Ademar há mais de 10 anos. Né? E eu conheci o Ademar lá no colégio Jardim das Graças. Sim. Né? Eu fazia cobertura na área social e conheci a Andressa, que é a esposa do Ademar. E ela desenvolvia um grande trabalho e na época eu comentei com o ex-presidente da Câmara Municipal sobre esse trabalho. E eu consegui levar, né, a Andressa, os alunos da escola até a Câmara Municipal, onde foram homenageados, né? Inclusive depois consegui também que a RIC TV fizesse uma matéria com a Andressa. Então o Ademar já vinha construindo há muito tempo um trabalho na região do Jardim das Graças. E mudou muito. Ele, como presidente da associação, fez um grande trabalho. E é justo que hoje ele seja um representante do bairro. Não desmerecendo o Hélio Feitosa, também, que é um pastor, Hélio Feitosa, né? Que é morador lá no bairro. Mas o Ademar ocupou o espaço. Inteligente. Ele é uma pessoa muito inteligente e eu acredito que o Ademar também é uma das pessoas que vai buscar a reeleição e tem lugar garantido entre os 17 vereadores. Tá? Ando muito em Colombo. Por isso que eu digo isso, Vieira. Para você colaborar com o município, você não precisa fazer escândalo, né? Se você tem portas abertas com o vereador, com os diretores, secretários, né, com o vice-prefeito, com o prefeito, por que não levar a situação diretamente para quem pode resolver? Sim. Agora, se você tem interesse em ser candidato a vereador, candidato a prefeito, não vou discordar. Mostra os problemas lá e faz uma alarde total, né? Mas você que quer contribuir com o município de Colombo, quer contribuir com a gestão, não precisa fazer isso. Ivan, eu vou te dizer assim, tem um bando de Zé Ruela que gosta de fazer live fazendo barulho, falando porcaria.
Dá visualização? Claro que dá, porque você sempre tem o pessoal do contra. Ah, dá lá 1000 visualizações que seja. Cara, mas isso, desses 1000 aí, se 2 votar no cara, é muito. Tanto a gente conhece como funciona. Né? Boa noite para o vereador Elcio, também está assistindo a gente, esteve aqui. Então a gente conhece essas situações. Eu acho muito mais correto, não vou dizer assim que, como eu digo, todo mundo erra, eu já errei muito, mas eu acho correto, por exemplo, quando eu vejo ali, eu vou citar dos que a gente está aí convivendo mais hoje em dia, o Tony Bertoldi faz alguma cobrança, depois ele conversa com a gestão vem, até ele convida aí no programa dele, explica. Isso eu acho mais correto do que aquelas pessoas que gostam só de ver o circo pegar fogo. Né? Tem gente que só gosta de ver o circo pegar fogo. E nós temos muito disso ainda em Colombo. O que eu acho bom, Ivan, o que eu acho muito bom, essas pessoas se desgastaram sozinhas. Tanto que eu jamais vou citar nome aqui, não vou ficar. Né, não Por isso tenho que eu sou contra porquê. esse bate-boca de vereadores. É um desgaste muito grande. Eu acho assim, tem que Não ter há um necessidade. embate quando necessário. Tem que ter um embate. Como o Prego fazia. É, o embate é necessário. Bate-boca perde a Câmara. Perde a Câmara. Concordo com você. Voltando na Câmara, você sabe me dizer por que o Hélio Feitosa está fugindo de vir aqui? Bom, antes do Hélio Feitosa, quero mandar um abraço pro Elcio do Aviário. Sim, sim. O Elcio sabe o respeito que eu tenho por ele e a gente conversa muito. E o Elcio é lá do sudoeste do Paraná. Ele tem a família dele em Baracão, é assim que fala lá, né, Elcio? Lá em Baracão. Mas é de Baracão. É de Baracão, Baracão. Baracão. Então é lá que o Elcio do Aviário é a origem do Elcio. É um grande vereador. Sim. Foi injustiçado na última eleição. Sim. É um dos mais votados e não ocupou a vaga de vereador, mas foi um dos mais votados, né? E representa muito bem aquela região do Atuba, porque é o único representante daquela região Atuba. Nós tínhamos antigamente ali o João Cordeiro, sim, né? Painho quase foi eleito, quase que nós tivemos 2 representantes naquela área. O Painho é outro, Wilson Vieira. O Painho faz falta na Câmara Municipal, né? É uma pessoa de uma grande visão, tanto é que ele contribui muito nessa gestão lá na Secretaria de Obras. Ele tinha o conhecimento técnico necessário do regimento interno, todo o funcionamento. É isso que eu digo, Ivan. Eu era oposição ao grupo que o Painho estava lá como vereador. Mas eu falava para ele, falava, olha, você tem conhecimento de causa, você... Porque uma coisa, é muito deixar claro isso. Às vezes você pode ser oposição, eu não concordo com o que o Ivan fala, mas não é para eu não concordar com você que eu vou te desqualificar. Sim. Porque a pessoa, quando é boa, independente se ela está do meu lado ou não. Sabe trabalhar, sabe trabalhar. E a gente, você passou por isso, eu passei muito no passado, e a gente trabalha hoje para isso não aconteça, e não está acontecendo, até o presente momento. De desqualificarem só porque a pessoa está de um lado que você não gosta. Isso a gente sabe como acaba, né? Porque quem desqualifica perde espaços. Os demais permanecem. Sim, você falou no Hélio Feitosa. É um exemplo. O Hélio Feitosa ficou fora aí 4 anos e ele retornou. Sim. Agora, se os 17 vereadores tivessem feito o dever de casa, o Hélio Feitosa não estaria lá. Não. O Maico Martins não estaria lá. Não haveria 10 vagas. Não haveriam 10 vagas. Não estaria lá. O Ademar não estaria lá. Então, um conselho que eu dou para os atuais vereadores: continuem brigando. Levem a próxima sessão, cada um, uma luva de boxe. Bate, né? Um no outro. Porque sabe por quê? Quem tá fora... O Tony Bertoldi vai crescer. O professor Sadraque vai crescer. O professor Roger vai crescer. E eles vão ocupar o lugar de vocês. Continuem brigando. Daqui 4 anos, vocês vão estar aqui do outro lado dizendo: por que eu fiz isso? Eu errei. O embate é necessário. Eu vou dizer de novo, o embate político, a discussão político é necessário. A briga não. E, de novo, quando o cara faz uma cagada aí fora, vamos dizer assim, enquadra o cara fora. Enquadra. Enquadrar não é ir brigar. Falar, ô meu, você tá... Quantas vezes, agora eu falo isso porque, como eu digo, a gente tem intimidade com ele, a gente pode falar mais dele.
Quantas vezes eu já falei pro Maicon não fazer tal coisa, ou você já não falou? Ou ele já não falou para nós? O Michael é... Né? É aquela coisa, eu não gosto de uma coisa, eu vou e falo para você, o Maicon fala. Então, assim, é saber enquadrar também. Não é enquadrar de, sai no soco, não é isso. É igual, velho, eu não concordo com isso, tá fazendo assim, devia fazer assado. Isso é o correto. Toda pessoa tem seu lado positivo e negativo. Né? Sim. Agora, o Michael tem um grande futuro pela frente, o sonho dele é ser prefeito, né? E o Michael... Já falei para ele, é o seguinte, se o Michael não sabe ser, o Michael não sabe ser situação. Eu falei pro Michael uma vez, ele sabe disso, que eu acreditava que ele tinha tudo para ser prefeito. Se eu falei para ele, ele nem sonhava em ser vereador. E eu falei para ele, você prefeito, eu assumo a Secretaria de Governo e o Ivan a comunicação, que daí o negócio funciona. Aí estragou tudo. Aí estragou tudo. Tava sério até agora. Até agora tava sério. Mas, Michael, você tem futuro. Você tem um grande deputado federal que te ajuda. Wilson, eu acho que não tivemos na história de Colombo um vereador que trouxesse uma UBS. Não. Eu não lembro, história. Eu não lembro mesmo. Aí se tiver, o pessoal nos corrijam. Tem vereador que passa em branco. Então o Michael tem tudo para fazer um grande mandato. Mas, Michael, evite esses embates aí. Não se perca, Michael. Em relação ao Hélio Feitosa, por que ele não vem aqui na entrevista do Wilson Vieira? 2 motivos. A KBS vai transmitir ao vivo o jogo da seleção. Viu? Vai. Abraço, o Tony Bertoldi. Samir. O Samir também. Samir também, E Hélio Feitosa. Sabe por que ele não vem aqui? O Hélio Feitosa tem medo do Wilson Vieira. Sabe por quê? O Wilson Vieira, ele é aprendiz de bruxo. Toda sexta-feira, antes do programa, ele passa lá na casa do Chico Jeitoso, em Curitiba. Toma uns passes lá, passe, né? Então ele vem aqui e se incorpora nesse jornalista aqui, né? O Wilson Vieira. Então, e outra, o Wilson Vieira, ele tem como amigo dele um outro pastor, que é o pastor Davi. Pastor Davi é amigo do Wilson Vieira, então... Não, mas eu tenho mais um pastor. Eu tenho mais um pastor. Sim, tem o pastor do chifre, da Guampa lá, a Luiz Lemos. Abraço para o Luiz Lemos. Então, o Wilson Explica Vieira, por que pastor do chifre, senão o pessoal vai ficar pensando coisa errada. Hein? Eu vou deixar para o Wilson Vieira explicar, sabe por quê? O Wilson Vieira, ele, lá na Rádio Maracanã, nós tínhamos um programa lá, já falei anteriormente, Sim. né? E daí ele trouxe para mim lá, numa mesa, uma Bíblia, trouxe lá um Alcorão e um livro estranho. Eu só li lá Sansipri, não sei se era Cipriano, sei lá. Era um livro lá. E ele foi fazer umas perguntas para mim lá e eu não estava preparado para aquele dia. E justamente, né, naquela hora, eu tinha marcado lá com o Hélio Costa a visita de uma pastora. Ela queria apresentar um programa lá. Aí eu falei assim, Hélio, hoje não vou poder participar do programa, convida a pastora para ser entrevistada do Wilson Vieira. Graças a Deus, a pastora me salvou. Então eu tenho que tomar cuidado com o Wilson Vieira. Na questão do Chique Jeitoso, eu não trago ele aqui, ele esvazia minha adega se eu trouxer, rapaz. Deus o livre. Ou o charutos, né? O charuto eu já escondo agora. O charuto já não. Charuto cubano. Charuto cubano. Cubano. Doutor Hugo, né? Hugo nosso. Lameiro, né? O Hugo Lameiro, meu irmão Hugo Lameiro. Ainda tem aquela caixa de charuto? Já faz 10 anos. Não, mas ele traz, cada vez que ele traz 6 caixas, né? Ah, tá. Aí o negócio rende, né? Mas falando então, falando do Aloysio, pessoal, por quê? O Aloysio, eu quero que ele explique melhor, eu não tenho. Eles têm lá uma questão de usar, eu acho muito bacana que ele usa a bandeira de Colombo. Eu não estou falando que ele usa chifre. Ele usa, não, então... O pessoal vai... Wilson, ele usa a bandeira de Colombo, a bandeira de Israel, não do país, sim, do povo israelense, né, da Bíblia, e usa... Para nós é um chifre, como é que é? É um berrante, mas não é berrante e não é chifre, tem um nome próprio. Ah, não é chifre? Não, mas eu não, vou falar a verdade para você, me fugiu agora. Mas é como se fosse um berrante, mas ele é diferente
de um berrante, né? Então é o que o Aloysio usa. Mas Já voltando... foi blogueiro também, né? Sim. E foi proprietário da Rádio Paranaense. Rádio Paranaense, Rádio Web Paranaense. Rádio Web Paranaense. Ele foi locutor de rádio. O Aloysio tem uma baita história. E agora ele tem um podcast voltado para o público religioso. Bacana. Uma audiência muito boa dele, que ele trabalha somente com o público religioso, assim, o povo evangélico. Ah, tá. Você é uma bem... pessoa que jamais vai ser entrevistada pelo Luiz, né? Falando nisso, qual que é a tua religião, Wilson?